1 Timóteo 3,14. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, especialmente esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ainda de novo, diz assim, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome de seu Filho Jesus. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Onde houver pecado em nossa alma neste momento, Senhor, nos perdoe, nos lava, nos laves, nos cubra, Senhor, com o sangue de Jesus, o seu Filho amado. Nós viemos aqui hoje, Pai Celestial, com o desejo de meditar na sua santíssima palavra e de aprender, Senhor, mais algumas doutrinas, mais algumas verdades que o Senhor nos revelou nela para o nosso bem, para a nossa edificação. E estes irmãos amados, Senhor, estão aqui junto comigo hoje, estão nessa jornada, Senhor, já de vários meses. Nós estamos estudando, meditando, Senhor. Nós rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe o que já ouvimos e abençoe o que vamos ouvir hoje. Que seja a sua palavra e que vamos ainda até o final dessa série, meu Deus. E os irmãos entrem na igreja cheios de fé, de esperança e de desejo de te servir, Senhor, conforme a sua palavra, para a glória do seu nome. Nós oramos assim, Jesus, nós agradecemos. Fique conosco, Senhor, pelo seu Espírito Santo, na mediação de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje, irmão, nós vamos fazer uma aula assim, extra, né? Uma aula bem tempo maior. Ia dar assim umas 1h40, 1h45 minutos de aula para os irmãos, para nós podermos adiantar bastante aqui o nosso assunto. Eu desejo hoje, se for possível, estudar com vocês. Nós já estudamos até o 5º parágrafo do capítulo 26, semana passada, domingo de manhã passado, nós estudamos 5 parágrafos capítulo sobre a igreja. Então vocês podem abrir aí, vocês que estão com a versão nova, né? Na página 81. Nós estudamos 5 parágrafos. E hoje, então, com a graça de Deus, é um capítulo muito grande. Vamos completar esse capítulo e vamos também estudar o capítulo da comunhão dos santos, que tem só 2 parágrafos, mas são 2 parágrafos grandes também, né? Então vamos lá. Eu quero só relembrar o que eu já falei aqui com vocês. Eu comecei com esse versículo porque aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para um evangelista, que também era um pastor de igreja, né? É Timóteo, e ele está dizendo para Timóteo assim: eu espero de ver-te depressa, mas se tardar, aqui estou escrevendo para que tu saibas como se deve conduzir na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Que então existe uma maneira da igreja existir, né? Se comportar. Vamos colocar assim: existe então uma natureza, existe a natureza da igreja, o que a igreja é, que Paulo aqui define como a coluna e firmeza da verdade, e existe um comportamento dessa igreja, uma forma de existência dessa igreja, uma forma prática de existência, como a igreja se comporta, tanto no sentido em relação aos irmãos, uns aos outros, como o corpo de Cristo,
mas também como exatamente isso que ela é, como coluna e firmeza da verdade. E a nossa confissão de fé, então, Paulo escreveu isso aqui a Timóteo, inclusive no contexto de falsos profetas, de homens, as cartas pastorais, aliás, as cartas apostólicas sempre prevenindo contra os falsos profetas, e as pastorais também. E aqui nós temos essa parte, essa carta que trata também da questão do falso profeta e mostra que a igreja, como Timóteo, um pastor de igreja, deveria se comportar, deveria pregar a palavra, e como ele deveria então tratar os irmãos, e os irmãos também tratar uns aos outros. Se nós lermos as 3 cartas pastorais, vocês sabem quais são, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são as 3 cartas pastorais. Então nós temos assim a maneira como Deus ele quer que a igreja se comporte. Então, vamos lá, vamos olhar para os 5 parágrafos, se eu não me engano, né? Nós estudamos, fizemos os 5 no domingo. O primeiro parágrafo diz assim: a Igreja Católica Universal, que com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste de todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo sob Cristo, cabeça dela. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Então a igreja é na mente de Deus, no sentido invisível. Invisível por quê? Eu já expliquei semana passada. Por causa, invisível no sentido que esta é uma obra interior no coração de cada cristão, de cada eleito. Então nós não vemos, por exemplo, olho para vocês aqui, no sentido espiritual da presença do Espírito Santo, eu não posso ver que está em você, né? Então nesse sentido, né, está aqui entre parênteses a nossa confissão, com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, ela pode ser chamada de invisível, né? E ela consiste no número de todos os eleitos que já viveram, que estão vivendo, né? Que são reunidos e que vão viver ainda, que vão, como diz aqui, que foram, são e serão reunidos em um só corpo sob Cristo, cabeça dela. Então, também é invisível nesse sentido, porque só Deus sabe o número de todos eles, todos os eleitos. E lá em Apocalipse diz que é uma multidão muito, muito grande. Então, Deus sabe, e nesse sentido também é invisível. Então, todos, isso engloba inclusive os crentes do Antigo Testamento, porque a diferença deles é que eles creram no Jesus que ainda viria, na mensagem de acordo com o que Deus foi revelando a eles. E Cristo é o cabeça dessa igreja, ele é o esposo dela. O segundo parágrafo diz assim: todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamados de santos. Observe agora essa palavra, visíveis, né? E dos tais, todas as congregações particulares devem ser constituídas. Então, todos aqueles que professam a fé em Jesus e não arruinam essa profissão por uma doutrina falsa, uma heresia, defender uma doutrina que arruína o Evangelho, então por isso que diz subversão do fundamento, e também eles não cometem esse outro problema aqui, esse outro problema grave, uma impureza de conversação, então ele não tem aqui nenhuma doutrina errada e nem se comporta de forma impura, destruindo então mesmo uma profissão que eles possam fazer, eles podem ser chamados então de participantes de santos visíveis, né? Isso quer dizer o seguinte: o Espírito Santo, eu não vejo a obra do Espírito Santo no coração de vocês, mas eu vejo os efeitos. E os efeitos o quê? Quem tem o Espírito Santo confessa Jesus como Salvador, não defende uma heresia, e a vida dessa pessoa vai sendo santificada. Não é perfeita, né? Mas ela vai sendo santificada. Então, aquilo que a Bíblia fala do fruto, né? De uma obra da graça de Deus no coração. E esses são santos visíveis, e todas as congregações particulares devem ser constituídas assim. E dos tais, todas as congregações particulares devem ser constituídas assim. Então, a igreja visível são as igrejas locais. Então, a igreja invisível é a igreja no sentido interno, espiritual,
e de todos os eleitos de Deus, então que nós não podemos ver e conhecer ainda, mas a igreja visível, essa igreja invisível, ela se torna visível nas igrejas locais, porque Deus vai chamando e vai transformando a vida das pessoas, e essas pessoas então se reúnem para confessar o nome de Jesus, para adorar juntas, para fazer tudo que nós vamos estudar nesse capítulo aqui, que é a característica das verdadeiras igrejas, né? Terceiro parágrafo. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tanto se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve, sempre terá um reino neste mundo até o fim dele, para aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Então, as igrejas, que são então aquelas igrejas visíveis, né, as igrejas locais, mesmo as mais puras, elas estão sujeitas à mistura e ao erro. Por quê, irmãos? Porque esses crentes, ainda que sejam nascidos de novo e tenham o Espírito Santo, eles não são perfeitos. Então, essas igrejas não são perfeitas, porque os seus membros não são perfeitos. Então, as igrejas mais puras, elas têm mistura de erro, porque os cristãos ainda estão em processo de santificação. E, além disso, pode existir hipócritas nessas igrejas. Então, é por isso que elas não são perfeitas. Vocês imaginem que no colégio apostólico tinha um Judas, né? Então, que dizer da possibilidade das igrejas locais terem pessoas hipócritas? Então, isso é uma possibilidade. Isso, de fato, acontece. E por isso nós temos que ter cuidado. Aqui esse parágrafo ele é um alerta, que algumas vão se degenerar tanto a ponto de se tornarem, deixar de ser igreja, se transformar em sinagoga de Satanás. Isso aconteceu também na história da igreja, em igrejas locais e às vezes na igreja no sentido de mundial mesmo, como aconteceu na Idade Média, que muitas igrejas, né? A igreja de uma maneira geral apostatou. A Igreja Católica Romana, por exemplo, é uma igreja apóstata, né? Então ela é uma sinagoga de Satanás. Porém, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo sempre teve um reino deste mundo para aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Ou seja, às vezes fica só um remanescente, só uma igreja bem pequenininha, mas ela existe. Nunca deixou de existir a igreja, nem nos piores momentos da história da igreja, do cristianismo. Então, essa igreja, ela sempre existiu. Quarto parágrafo. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação, governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser o cabeça dela. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo, contra tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vida. Então, aqui dentro do contexto que eles estavam vivendo, eles tiveram que explicar que o Papa não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Então, quem é que governa a igreja? Jesus. E ele faz isso por meio do Espírito Santo nas Escrituras. O Papa não é o cabeça da igreja. Então, que a Bíblia ensina e a Reforma acabou chegando nessa conclusão, né, porque voltou à Bíblia, é que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O Papa é o anticristo. Aqui vai ter um debate moderno, se isso aqui está correto ou não. E, como eu disse para vocês semana passada, provavelmente aqueles não quiseram dizer que aquele Papa daquela época era anticristo, mas a instituição papal é anticristo, faz parte desse sistema anticristão. E nisso eles não deixaram de ter razão, né? Mas um Papa, vamos dizer assim, mas a instituição, existe os anticristos na Bíblia e o anticristo, que vai ser aquela figura no final da história. Então, o papado, podemos dizer que, como instituição, ele faz parte do sistema anticristão. Nesse sentido, podemos até falar, então, dessa forma, e pode até ser que um papa no futuro seja um anticristo, não sabemos, né? Mas, irmãos, é nesse sentido, então, que nós podemos compreender e não dizer que aquele papa específico lá do tempo deles foi o anticristo. Quinto parágrafo. Na execução desse poder com que ele é assim confiado,
o Senhor Jesus chama do mundo para Ele mesmo através do ministério da sua palavra, por meio do seu Espírito, aqueles que são dados a Ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos de obediência, os quais Ele prescreveu em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, Ele ordenou que andem juntos em sociedades particulares ou igrejas, para sua mútua edificação e para a devida realização do culto público que Ele requer deles no mundo. Então, como cabeça da igreja, é Ele que vai formando as igrejas locais. É Ele que vai formando. E Ele, então, faz isso através do ministério da palavra e do seu Espírito. E Ele os une nessas igrejas locais para a obediência que Ele prescreveu em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, Ele ordena que andem juntos. Né? Então, eles andam juntos em sociedades particulares. Só se a pessoa não puder, irmão, estar numa igreja. Por exemplo, pessoas muito doentes, pessoas, às vezes, por exemplo, um prisioneiro, por exemplo, se converte, né? E ele pode se congregar numa igreja, né? Vamos dizer assim, uma igreja como a nossa e tudo, porque ele está preso. Então, há impedimentos aí, é compreensível que a pessoa não tenha uma igreja, mas é impossível andar com Jesus, ter Jesus como cabeça, sem fazer parte de uma igreja local, fiel, porque Jesus vai levar essa pessoa para isso e Ele ordena que eles se juntem em sociedades particulares ou igrejas. Para quê, irmãos? Para a mútua edificação e o culto público que Ele requer dele neste mundo. Então, sexto parágrafo, eu vou entrar mais em alguns detalhes, né, irmãos? Porque eu não falei ainda do sexto em diante, mas a gente vai assim, mais ou menos nesse ritmo, para podermos cobrir todo o capítulo, que é bem grande. Né? Então vamos ler aí. Não sei se eu vou conseguir ler todos os versículos, mas se eu não conseguir, aí vocês leem depois. Tá? Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão e caminhar a sua obediência a esse chamado de Cristo. E voluntariamente consentem caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmo no Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Então, o que esse parágrafo está dizendo aqui? Que então, vimos no parágrafo anterior que o Senhor Jesus vai formando as igrejas, e esses que são membros dessas igrejas, santos por chamamento, então eles são chamados, eles são santificados, eles são separados, são chamados santos. A Bíblia os chama de santos. O romanismo, ele colocou santos como uma categoria especial, mas isso não existe no Novo Testamento. Nós temos que ter cuidado para não separarmos os cristãos. Isso pode acontecer mesmo nas igrejas evangélicas, e acontece nas igrejas evangélicas. Ele não tem o título de santo, mas as pessoas começam a ver o pastor como o santo, né? Separado dos outros, como se fosse uma espécie de o santo. Os outros não são santos, é o pastor, é o líder. Aí às vezes tem esses títulos, né, que se dão para os líderes das igrejas, então tem que ter cuidado com isso, porque santos na Bíblia são todos. Vamos ver aqui, Romanos 1,7, só para a gente já ilustrar com o texto das Escrituras, né? Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso também está lá em 1 Coríntios 1,2. Né? Bora aproveitar para ler também 1 Coríntios 1,2. E eu acho que os irmãos sabem, Corinto, a igreja de Corinto, ela não é a mais problemática do Novo Testamento. Mais problemática, podemos dizer que são as igrejas da Galácia. Mas é uma igreja muito problemática. E Paulo fala isso aqui, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim:
a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, todos são chamados o quê? Santos. Todos são separados, todos fazem parte da igreja de Deus. Amanhã eu vou, Deus quiser, fazer a exposição de João 17, onde o Senhor Jesus Cristo diz, né, que nós fôssemos santificados, os discípulos fossem santificados. Então, todos são santificados em Cristo, chamados santos. Mesmo essa igreja aqui muito problemática, Paulo não deixa de dizer que aqueles irmãos são chamados santos. Então a confissão diz aqui, e eles são chamados santos, vou ler aqui, os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando. Como é que eles mostram que eles são santos? Então eles foram separados por Deus para formar as igrejas, e eles mostram pela profissão e pelo caminhar. Então são duas coisas aqui importantes, irmãos. Nós vamos professando a fé, quem é realmente da igreja confessa, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, confessa as doutrinas essenciais do Evangelho, não nega a Trindade, não nega que há um único Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não nega a eficácia do sangue de Jesus, da expiação de Cristo, não nega essas doutrinas fundamentais, não nega que há um Espírito Santo, não nega que Jesus vai voltar. Então essas doutrinas essenciais, elas são confessadas, mas a pessoa também no seu caminhar, ela mostra que ela é santa. Esse caminhar não é um caminhar absolutamente perfeito, mas é um caminhar crescendo em santidade, em que ele vai prosseguindo, o caminhar dele vai cada vez mais reto, né? Cada vez mais de acordo com a palavra do Senhor. E a sua obediência é esse chamado de Cristo. E aí esses irmãos, esses santos, vou ler de novo, os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão caminhar sua obediência a esse chamado, e voluntariamente consentem caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo. Voluntariedade. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós não queremos constranger nenhum de vocês a ser membro aqui dessa comunidade, aqui dessa igreja local. Nós não podemos fazer isso. Você tem que querer, tem que dizer assim, eu vou ser membro dessa igreja, eu desejo isso. É voluntário. A igreja não pode constranger, forçar, nem forçar de uma maneira assim explícita, sabe? Como dizer assim, você tem que ser membro dessa igreja. E nem forçar também, nem manipular com técnicas vamos dizer assim, usando certas palavras, até música, alguma coisa assim, para ir conduzindo as pessoas. Não. Essas pessoas são chamadas por Cristo e elas são convencidas pela palavra de Cristo. E elas então entendem que aquilo é a verdade, que o Evangelho é a verdade, que aquela igreja local, no caso, ela está pregando a verdade e ela então, voluntariamente, ela diz, eu quero ser membro dessa igreja local de Cristo, em tal lugar, faz parte da igreja universal, então, o católica, né? Católica quer dizer universal, né? Vocês sabem disso, né? E que, então, essa pessoa decide. E aí, o que ela faz mais? Ela consente em caminhar junto com os outros irmãos com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmos ao Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. A partir do momento que ela se decide voluntariamente fazer parte de uma igreja, ela se entrega ao Senhor naquela igreja e uns aos outros, quer dizer, entrega em que sentido? É que ela vai agora servir ao Senhor e servir os irmãos naquela igreja. E ela faz isso voluntariamente, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Ou seja, de acordo com o que o Evangelho prescreve, de acordo com a palavra de Deus e com a nova vida em Cristo Jesus no Evangelho. Né? Irmãos, aí o vento está bem assim, se estiver fazendo mal para vocês, bom, só para estar com ele. Porque ele fica bem aqui assim. Entregando-se a si mesmo aos Senhor e aos outros pela vontade de Deus, sujeição às ordenanças do Evangelho. Tá? 7º parágrafo, gente.
Deixa eu ler aqui mais um versículo para nós darmos um exemplo dessa sujeição e desse serviço, né? Que é bom. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados, olha só, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, quem foi batizado? Aqueles que não queriam ser batizados. Foram manipulados, forçados de alguma maneira, ou manipulados de alguma forma psicológica? Não. Eles ouviram a palavra e eles, de bom grado, aceitaram, creram na palavra. Então, eles disseram, eu quero me batizar. Aí eles foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí qual é a consequência disso? Eles passam a viver juntos. E o que eles fazem? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí mais adiante vai dizer que eles serviam uns aos outros, vendiam suas propriedades, ajudavam os irmãos, né? E que ali não tem que ser exatamente daquela forma, né? A Bíblia não está prescrevendo aqui que, por exemplo, vocês vendam as suas casas e doem para a igreja, não é isso. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? De servir uns aos outros, né? Bom, eu quero fazer parte daquela igreja, então eu quero ser batizado voluntariamente, porque eu ouvi a palavra, eu creio no Evangelho, eu quero fazer parte daquela igreja. E a partir daí eu sirvo a Jesus, segundo as ordenanças do Evangelho, perseverando na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos já morreram, mas a doutrina deles não, porque a doutrina deles é a doutrina de Cristo, que Deus usou a eles para que essa verdade chegasse a nós. Então nós perseveramos na doutrina dele, na comunhão, no partir do pão, que é o culto, que é a ceia do Senhor, nas orações, no temor, no serviço e assim por diante. E aí o Senhor vai fazendo a igreja crescer, né? Que é nosso trabalho aqui. Nós estamos, na verdade, plantando uma igreja, né? E buscando ao Senhor nisso. E só Deus pode dar crescimento à sua igreja. Vamos então adiante, meus irmãos, agora no 7º parágrafo. Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com a sua mente declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade que é, em toda forma, necessário para a realização daquela ordem no culto e disciplina que ele institui, para que eles observem com mandamentos e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Onde é que está o poder da igreja? O poder da igreja é o poder do cabeça, né? E essa igreja, então, o poder dela vem do cabeça, que é Cristo. Onde é que está esse cabeça? Esse cabeça, ele está no céu. E ele dirige a igreja pelo Espírito Santo nas Escrituras. Portanto, esse poder não está fora da igreja local. É assim que os batistas confessaram na sua confissão de fé, né? Desde o início do movimento batista. Mas não é meramente uma fé batista de um movimento específico do cristianismo, mas nós cremos que é o ensino das Escrituras, ou seja, que não existe um poder fora da igreja local, mas que a igreja local, ela tem já o cabeça dela. Jesus dirige as suas igrejas em toda a terra. Então, esse cabeça dá autoridade para a igreja, para, de acordo com a sua palavra, como diz aqui, vou ler aqui explicando, ele tem dado todo aquele poder e autoridade sobre essas igrejas assim reunidas, né? Que é, em toda forma, necessário para a realização daquela ordem no culto e disciplina, ou seja, como elas devem cultuar, como elas devem disciplinar os seus membros, que é a disciplina de respeito, tanto a pregação da palavra que vai nos corrigindo, então Cristo vai nos corrigindo através do ministério do ministério da palavra, dos pastores, dos pregadores, quando eles pregam fielmente, né, eles têm que pregar fielmente. Então veja, sempre é Cristo, através da palavra que vai corrigindo, e também disciplina, quando um irmão específico tem que ser corrigido por algum pecado. Então, nós vamos ver aqui esse exemplo. E essa igreja, então, ela
tem esse poder, ele instituiu para que eles observem com mandamentos e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Ou seja, esse poder não é feito de qualquer maneira. Vamos fazer esse poder, exercer esse poder na igreja como nós queremos. Não, o cabeça, ele dá autoridade para a igreja, mas para exercer esse poder de edificar os santos, de cultuar junto com eles, né? Os santos reunidos ali, a igreja então vai, com essa autoridade dada pelo cabeça, Cristo através dela vai dirigindo ali como deve ser o culto e todas as coisas, e a disciplina também, mas isso é de acordo com as regras dele, e não de acordo com a vontade dos próprios membros, dos seres humanos, ou de pastores, assim por diante. Então, isso ele instituiu. Por exemplo, ele diz em Mateus capítulo 18, versículo 17. Vamos ver? Mateus capítulo 18, versículo 17. Ele diz assim, meus irmãos. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 18, versículo 17. Vamos ler desde o 15, né? Nós não vamos entender direito. Mateus 18, 15. Diz assim. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir ganhar-te o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, olha só o poder da igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será ligado no céu. É qualquer coisa que nós ligamos na terra, Deus está ligando no céu? Não é qualquer coisa, é aquilo que está de acordo com a sua palavra. Então aqui é disciplina. Um irmão está em pecado, isso pode ser uma coisa pessoal, ou seja, quando um irmão ofende o outro de maneira grave, né? Existem aquelas, vamos dizer assim, graduações, né, irmãos, de ofensa, por exemplo. Nós não somos perfeitos, então nós temos que, aquilo, né, deixar para lá as imperfeições dos irmãos. Que sentido deixar para lá? Aquelas coisas que dá para deixar para lá, né? Que fazem parte, nós somos imperfeitos. Então imagine se nós vamos fazer esse processo aqui em todas as imperfeições. Nós iríamos continuar fazendo isso sempre, né? Mas isso aqui de respeito a certas situações graves, pode acontecer na igreja, tanto no sentido pessoal, como no sentido... Quando eu digo deixar para lá, tá, só para explicar, não é que os pecados sejam... Só para ninguém pensar errado o que eu estou falando. Que os pecados sejam assim, passíveis de desconsiderados, que são coisas assim. Não. Eu posso até exortar um irmão no pecado, um erro, um defeito dele, eu posso conversar com ele e dizer, irmão, eu acho melhor, eu penso que você deve agir assim. Em conversas, em diálogo, nós podemos exortar uns aos outros. Mas aqui a Bíblia está falando de coisas mais graves, quando questões de ofensa mais sérias, pode ser pessoal, ou pode ser pecados que não são feitos contra mim, né, contra a minha pessoa, mas são pecados graves, que estão sendo feitos contra Cristo e contra a igreja de Cristo, na qual aquela pessoa congrega. Então, se eu sei disso, o que eu vou fazer? Não devo fofocar, né? Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui. É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado com fofoca. O que é fofoca? Fofoca é quando eu vejo o defeito dos outros, em vez de falar com ele, eu falo com uma terceira pessoa. Isso é fofoca, né? Então, se eu observei algum problema em alguma pessoa, né? Então eu vou falar com ela. Vou falar com a pessoa. E não dizer para um terceiro, que daí já diz para um quarto, que já diz para o quinto. É quando vê uma fofoca. E pior, né? Que não fica só naquilo que eu vi, porque na medida que vai passando de um para o outro, vai aumentando. Aí tem especulação. O que é especulação? É a fofoca. Quer dizer, a fofoca nunca é justa porque eu começo a achar que a pessoa está fazendo isso. Às vezes eu não vi, mas alguém disse que ela fez. Ou eu interpreto mal uma ação da pessoa. Isso é fofoca.
E aí nós temos que ter cuidado. Nós temos que colocar a mão na nossa boca quando nós vamos falar de outras pessoas, porque a Bíblia diz que nós não devemos difamar o próximo, inclusive quando estivermos escrevendo na internet, né? Qualquer comentário sobre fulano, ciclano, beltrano, se puder aconselhar os irmãos, é melhor ficar calado, na maioria das vezes, né? Porque para nós não ajudarmos a espalhar a difamação de quem quer que seja. Tá? Mas, irmãos, o que eu devo fazer? Eu devo chegar com a pessoa e conversar com ela, exortá-la ao arrependimento. Se não se arrepender, aí o que Jesus diz aqui? Eu tirei Mateus 18. O que o Senhor diz aqui? Aí eu chamo. Se não te ouvir, versículo 16, leva ainda contigo 1 ou 2 para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Eu chamo cristãos maduros, mais maduros até que eu. Nesse caso até melhor, se então um pecado daquela pessoa está cometendo, ela não quer se arrepender, eu comunicar ao pastor da igreja e o pastor mais aquele irmão vai exortar. Isso é para quê, irmão? Exatamente para saber se a minha interpretação está correta. Porque às vezes eu posso estar julgando aquela pessoa mal, né? Então, já são 2 ou 3 cabeças pensando. E melhor 2, né? Para não espalhar a história. E aí, se não se arrepender, irmão, se arrepender, acabou ali a questão. Se não escutar, diz-o à igreja. E a igreja toda vai exortar essa pessoa. Aí esse é o processo de disciplina que Jesus ensinou. A igreja vai exortar aquele irmão, aquela pessoa que estiver em pecado. E se não ouvir, aí considera como um gentio publicano, que é o último caso, quer dizer, a excomunhão ou exclusão, né, daquela pessoa. Tá? Vamos adiante, meus irmãos. Então, veja que o Senhor deu regras. Em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo também fala, só que aqui é um caso mais grave. No caso de Mateus 18, vamos dizer assim, é um pecado que poucas pessoas estão sabendo, né? E aí tem que ser tratado também. Mas no caso de 1 Coríntios 5, o pecado é público. Todo mundo está sabendo. O membro da igreja está cometendo aquele pecado. E todo mundo já sabe, até quem é de fora da igreja. E por isso que Paulo diz aqui, no 1 Coríntios 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós. Lembra que eu disse para vocês que essa igreja tinha problemas? Está aqui o problema da igreja, o problema de disciplina. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então aquele pecado é público. E a igreja não fez nada. E aí o fermento do pecado vai levedar toda a massa, vai contaminar todos. Então a igreja tem que excluir aquele membro para a preservação da igreja. Então essa disciplina já é direta, não tem aquele espaço, né? Porque aqui já está explícito o pecado e a igreja tem que fazer isso. Se a pessoa se arrepender do seu pecado, ela volta à comunhão com a igreja, mas essas coisas, meus irmãos, têm que ser levadas a sério. Eu estou falando para vocês em termos de gravidade, graves pecados. 2 Coríntios 2, do 6 ao 8, eu não vou ler, mas depois vocês leem em casa, o apóstolo Paulo, é possível que esteja se referindo à mesma pessoa, né? Depois vocês leem em casa que se arrependeu. E Paulo diz para recebê-lo. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que a igreja tem que exercer disciplina. Eu quero dizer para vocês que existe disciplina em 2 níveis. Toda pregação é uma disciplina. Quando você está lendo a sua Bíblia, o Espírito Santo está disciplinando você. Disciplina o que é? Disciplina é a nossa
caminhada cristã é a correção que Deus vai fazendo na nossa vida, na medida que nós caminhamos. Nós somos todos pecadores, irmãos. Nós temos um monte de defeitos. E o Senhor está consertando os nossos defeitos. Ele faz isso num processo de santificação. Então, na medida que você vai lendo a sua Bíblia, o Senhor vai lhe corrigindo. Na medida que você guarda o dia do Senhor, por isso que é tão importante guardar o dia do Senhor. Você vem nos cultos, você se expõe à palavra, à pregação, Deus vai te disciplinando, vai te corrigindo. Então, essa disciplina ela é contínua. Né? Agora, existem esses casos que Deus traz à tona, Deus tem um propósito nisso, para a purificação da sua igreja, e a igreja tem que disciplinar. Pode ser naquele Mateus 18, quando a coisa ali poucas pessoas estão sabendo, ou pode ser em 1 Coríntios 5, quando a coisa já é pública. E é muito vergonhoso quando a igreja ela faz pior do que os ímpios. E é isso que está acontecendo aqui, porque Paulo diz que estava acontecendo esse pecado e coisas que nem entre os gentios se nomeavam. Quer dizer que a igreja estava permitindo coisas que às vezes no ambiente fora da igreja não se aceitava. Né? Isso é muito vergonhoso. E nós não podemos permitir esse tipo de coisa, porque isso tira, irmãos, o poder do testemunho da igreja. Imagine as pessoas olharem e dizer, olha como os cristãos são. Né? Olha como tudo lá no meio deles, o importante existe o corporativismo. Por exemplo, existe corporativismo lá fora? Existe. Entre várias classes, né? Um protegendo o outro, cobrindo os erros do outro por interesses. Na igreja existe isso? Infelizmente, muitas vezes existe. Mas isso é um pecado grave. Isso não deve existir. A igreja ela não vai ser purificada quando ela aceita aquilo, né? Passar a mão, deixar para lá. Quando eu disse deixar para lá ainda há pouco, não é nesse sentido, né? De que, olha, os pecados vão acontecendo e ninguém faz nada, vai ficando assim mesmo. Porque o fermento ele vai levedar toda a massa. Daqui a pouco está tudo contaminado. 8º parágrafo, meus irmãos. Irmãos, se vocês quiserem perguntar, fique à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida. Uma igreja local reunida, completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. E os oficiais, designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os bispos ou pastores e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e execução do poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou. Isso deve ser continuado até o fim do mundo. Então, existem esses ofícios, oficiais, esses ofícios, então, que essas pessoas elas são chamadas para cumprir. Uma igreja, então, local, reunida, organizada, de acordo com a mente de Jesus, ela é composta de quê? Dos membros e dos oficiais. No certo sentido, todos são ovelhas de Jesus e todos são membros da igreja. Pastores também são membros da igreja e são ovelhas de Jesus. Só que esses oficiais, que são duas classes de oficiais, pastores e diáconos, eles são chamados por Cristo para dirigir a igreja, para o governo da igreja, né? Para servir. Esse governo é de serviço, servir os irmãos. E aí então, eles vão fazer isso para a peculiar administração das ordenanças e execução do poder e dever que confiou a eles. Tudo é segundo a vontade de Deus. Isso vai ser assim até o fim do mundo. Não existe mais apóstolos. Apóstolo foi um ofício temporário, porque eles escreveram a Bíblia, escreveram o Novo Testamento. Mas hoje permanecem pastores e diáconos, né? Vamos ver aqui Atos capítulo 20, 17 e 28. Atos capítulo 20. E de Mileto, Atos capítulo 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E o 28. Olhai por vós
olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com os próprios sangue. Bispo, ou pastor, o ancião, está aqui, é o ofício pastoral. Né? Não existe essas classificações depois que, infelizmente, com o passar da história do cristianismo, foi se colocando classes, bispos como estando acima dos pastores das igrejas, essas coisas todas, irmãos, não tem base nas escrituras. Né? E vamos ver também Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Né? Então, às vezes você vai ver a Bíblia falar de bispos, de pastores, mas é o mesmo ofício. E os diáconos, são os dois ofícios, bispos e diáconos. Nono parágrafo. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou presbítero, né, que é outro nome, em uma igreja, é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja e solenemente separado por jejum e oração, com a imposição de mãos do presbitério da igreja, se houver algum nela anteriormente constituído. E de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio e separado por meio da oração e semelhante imposição de mãos. Duas coisas vão acontecer, então, para o chamado pastoral e também para o diaconato. Primeiro, a pessoa vai ser dotada de certos dons, capacitações do Espírito Santo. E segundo, a igreja ela vai reconhecendo isso. E com então, o tempo passando, a igreja então, vai querer que aquela pessoa seja o seu pastor. Né? Isso, claro, varia de caso para caso como isso acontece, mas sempre é isso. Como é que acontece? Quem é que institui o pastor da igreja local? É o próprio Senhor Jesus. E ele faz isso chamando aquela pessoa, capacitando aquela pessoa e fazendo com que a igreja voluntariamente escolha aquele pastor. Então, é uma escolha da igreja local e não uma imposição nem do próprio pastor e nem de outra pessoa fora da igreja. Certo? Então, isso vai acontecer de uma forma até bastante natural. Quando diz aqui sufrágio comum pelo voto então da igreja, não é como no voto que acontece nas eleições, por exemplo, aqui do Brasil, né, que vai ter eleição para presidente, tem vários candidatos. Não é nesse sentido, onde vários candidatos, né, várias pessoas vão se candidatar ao ministério pastoral. Não é isso. Mas é que, na verdade, a igreja vai percebendo que naquele jovem ele tem dons, talentos, e então vai ser escolhido para ser pastor daquela igreja. E às vezes a igreja já percebe, vai investir ali na preparação daquele irmão e assim por diante. E com relação ao diácono, a mesma coisa. A igreja também vai reconhecendo que aquela pessoa tem aqueles dons para esse ofício do diaconato. Vamos ver aqui Atos capítulo 14, versículo 23. Atos capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, tendo escolhido aquele pastor, a igreja elegeu aquele pastor, porque ele tem os talentos e os dons, aí então se ora por ele com jejuns, encomendando ao Senhor, pedindo que Deus o abençoe, pedindo porque, irmãos, só escolham ser pastor se for chamado, porque é uma tarefa, é um verdadeiro milagre pela graça de Deus, né? Então, é uma tarefa que nenhum homem pode fazer
pela sua própria capacidade. Então é só Deus, é só sua graça. Por isso que deve-se orar pelos pastores, pedir que Deus os abençoe. Não só orar agora, vamos dizer assim, na consagração deles, mas continuar orando por eles. Vamos ver aqui, irmãos, 1 Timóteo 4,14. Olha, vamos aproveitar que a gente está em Atos, vamos ler logo 6, tá? Aproveitar que estamos em Atos. Atos 6, que é sobre os diáconos, né? Atos 6, 3. Para que serve o ofício diaconato? Atos 6, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os diáconos eles vão ajudar a servir a igreja, muito ali na parte material, enquanto os pastores servem a igreja na parte espiritual, digamos assim. Tem esses dois ofícios, então, né, que se combinam. E, irmãos, vocês sabem a ocasião aqui que os apóstolos estavam ficando sobrecarregados para socorrer as viúvas, estava tendo ali murmuração, e aí foi instituído o diaconato para ajudar aquelas pessoas. Então, esse é o ministério ali de diaconato. E aí no versículo 5 diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, de fé, Filipe, Prócoro, e assim por diante. O ponto que eu quero destacar é: contentou a multidão, e eles elegeram, a igreja elegeu. Veja então que a igreja escolhe os pastores, a igreja escolhe os diáconos, né? É claro que naquele processo de que as pessoas vão dando demonstrações de que tem capacidade ali por Deus de cumprir aquele ofício. Vamos adiante, meus irmãos. 10º parágrafo. O trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, ministério da palavra e oração, com assistência às suas almas, como quem deve prestar contas a Ele. Cabe às igrejas a quem eles ministram não somente conceder-lhes o devido respeito, mas também repartir com eles de todas as suas boas coisas de acordo com a sua capacidade, de modo que eles possam ter um suprimento confortável e não serem enredados em assuntos seculares, e também sejam capazes de exercer hospitalidade para com os outros, e isso é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa de nosso Senhor Jesus, que para isso ordenou que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Então aqui tem o dever dos pastores e o dever da igreja com relação aos pastores, né? Então veja, irmãos, que na igreja é um servindo ao outro dentro dos seus ofícios, dos seus papéis. E aqui nós estamos colocando o ofício pastoral em relação à igreja. Então o que os pastores devem fazer? Eles devem atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas. De que maneira? Lembra que os apóstolos disseram: os diáconos devem se dedicar às viúvas e nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Então a parte espiritual, de ensino, de pregação, de oração pelo povo, não é que os outros crentes não orem, todo mundo ora, mas os pastores eles são separados por Deus para pastoreio da igreja, que é ensinar e orar pela igreja. Aí entra, irmãos, todo o ministério também de visitação, de discipulado, de catequese contínua dos irmãos. Inclusive, graças a Deus, está acabando a pandemia e nós vamos retornar aqui na nossa igreja, um trabalho mais pastoral com os irmãos, né? De cuidado pastoral, de visita, assim por diante. Então, tudo isso é trabalho dos pastores, de pregar, de ensinar, servir a igreja do Senhor, de auxiliar os irmãos. E as igrejas que eles ministram, cabe a elas não somente conceder-lhes o devido respeito, ou seja, as igrejas devem respeitar os seus pastores. Elas devem, esse respeito é tendo em vista que eles estão ali pregando a palavra. E elas, então, as igrejas devem respeitar esse ofício pastoral. Claro, irmão, vocês sabem disso, eu já tive a oportunidade de explicar isso em outras oportunidades. Eu já falei, por exemplo, aqui da liberdade do Evangelho nas nossas aulas dos 10 mandamentos, né? Que nós não somos escravos dos homens, ou seja, nós não somos escravos de ninguém, no sentido de tudo que aquela pessoa
faz ou fala, nós vamos seguir cegamente, não é isso. Mas aos pastores fiéis que estão pregando a palavra de Deus, a igreja deve respeitar por causa do Senhor, porque eles estão ali trazendo a palavra do Senhor. Então, é um dever da igreja respeitar os seus pastores, né? Porque eles estão fazendo aquele trabalho para a igreja do Senhor. Isso, por exemplo, diz Hebreus 13:17. Os pastores, eles vão servir a igreja como quem vai prestar contas pelas almas das ovelhas. O que Hebreus diz lá, irmão, vamos ler 13:17. Diz, por exemplo, que aqui no meu caso, eu que sou pastor de vocês, eu teria que prestar contas por vocês. Orem por mim, meus irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande, como ore pelos pastores, né? Então vamos ver aqui, Hebreus 13:17. Hebreus 13:17, que diz assim a palavra do Senhor: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, aos pastores do Senhor, fiéis, as igrejas, os irmãos, e vocês aqui, irmãos amados, até onde, né, estiver zelando fielmente pelas almas de vocês, como outros pastores que vocês tiverem na vida de vocês, sujeitem-se a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, né? Então, se os pastores velam pelas almas que estão na sua responsabilidade, essas almas devem se sujeitar a esse trabalho deles. Não o que é errado, claro, mas ao trabalho de zelosamente cuidar deles, orientá-los, aconselhá-los, né? Exortá-los, ensinar a palavra a eles, ser modelos como rebanho, como aqueles que hão de dar contas, para que façam com alegria. Existem momentos em que os pastores vão ter dificuldades quando as ovelhas se rebelarem. Isso não vai trazer alegria, evidentemente. Dentro desse contexto, é isso que ele está dizendo, né? E não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, as ovelhas, as igrejas, os membros das igrejas, diante dos pastores fiéis, têm essa responsabilidade que está aqui de obedecer a eles naquilo que for, se sujeitar a eles, respeitados naquilo que for, evidentemente, o genuíno trabalho pastoral. Então, os pastores têm o dever de servir a igreja e as igrejas devem respeitar o que eles estão fazendo nesse serviço, velando pelas almas delas. O outro lado do apoio que a igreja deve dar é material. Porque aqui o ponto é o seguinte, irmãos, que a confissão ela coloca aqui. Lá quase passando um pouco o meio desse parágrafo, diz assim: e não serem enredados em assuntos seculares. Eu digo para vocês que o ministério pastoral ele exige muito do pastor. A preparação de sermões e estudos bíblicos que têm que ser fiéis às Escrituras. A leitura e estudo contínuo de teologia, história da igreja, todo tipo de assunto. Então isso, em termos de estudo, leva tempo. Em termos de oração, leva tempo. Aí tem a visitação, cuidado pastoral e assim por diante. Publicações, proclamação do Evangelho, até também pela internet hoje em dia, todos esses trabalhos. Então, meus irmãos, é um trabalho que será melhor bem feito se o pastor tiver dedicação exclusiva àquele trabalho, né? E para isso, evidentemente, ele tem que então ser supridas as suas necessidades materiais. É isso que as Escrituras ensinam. Nós vemos tempos hoje difíceis até de falar isso, porque existem muitos, mas não é só hoje não, sempre existe, muitos que usam o ministério pastoral para enriquecer. Mas aqui a Bíblia está falando, irmãos, do que é correto, do que é um ministério pastoral fiel, que deve se dedicar e não deve se enredar, então, nos assuntos seculares. Ou seja, um pastor, por exemplo, não deveria ter que ter outro tipo de trabalho para ter o seu ganha-pão, né? Então, a igreja deve se comprometer, dentro dos seus recursos, das suas possibilidades, de sustentar o seu pastor. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar aqui, e a confissão diz assim: sejam capazes de exercer hospitalidade também. Hospitalidade quer dizer ser hospitaleiros e tem a ver também com ajudar o próximo.
né? Então, os pastores tendo condições também de ajudar aqueles que necessitam de ser hospitaleiros. Como é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa de nosso Senhor Jesus, que para isso ordenou que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Vamos ver aqui, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: eu vou ler desde o primeiro versículo, mas vamos fazer assim uma leitura dinâmica, rapidinho, tá bom? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, ou Cefas? Observe aqui a questão das necessidades materiais: comer, beber, cuidar da sua esposa. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, né? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto. Você está entendendo o argumento de Paulo, né? Quando nós trabalhamos, nós queremos o retorno do nosso trabalho. Tem material. Tudo que nós fazemos, isso é normal na vida, você faz um trabalho, você quer o pagamento. Porque você precisa daquele suprimento para a sua vida material. O trabalho não é primordialmente para ter dinheiro. O trabalho é um serviço para Deus, para a glória de Deus, servindo o próximo. Mas ele também é um meio de vida, né? Para isso nós trabalhamos e Deus nos dá talentos e condições. Assim também é um ministério pastoral. É isso que Paulo está explicando aqui. Então, aquele que trabalha, ele deve ter a parte do resultado daquele trabalho para a sua manutenção, para que ele possa... Aqui Paulo está colocando sustentar sua esposa, comer, beber, são necessidades materiais. Aí ele continua falando assim, 7. Quem jamais milita a sua própria custa, quem planta uma vinha não come do fruto, quem apacenta o gado não se alimenta do leite do gado. Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado de bois? Ou não diz, certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Está falando aqui, se os pastores, apóstolos, que for, semeiam a palavra, será muito recolher os benefícios materiais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Paulo decidiu, uma questão ali dele, não usar esse direito, mas o direito existe e é real. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 13 ele diz, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado como do que é do templo? Então, desde o Antigo Testamento, os sacerdotes viviam do templo, viviam dos sacrifícios. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Aí ele conclui no verso 14, que é isso que a confissão cita. Assim ordenou também o Senhor. Isso foi uma palavra então do Senhor Jesus, né? Aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, meus irmãos, aqui está bem estabelecido nas Escrituras que cada igreja local, dentro das suas possibilidades, elas devem sustentar os seus pastores, né? Para que os pastores, então, possam ter essa dedicação. Isso deve ser feito, como tudo na palavra de Deus, voluntariamente, né? Então, aqui nesse ponto, eu queria dar uma brevíssima palavra sobre a questão do sistema aqui que nós usamos de exatamente o sustento da igreja, que nós temos implantado e vamos levar adiante com a graça de Deus, porque cremos que é bíblico. Então, eu estou dizendo para os irmãos aqui que, dentro da vontade de Deus, desde o Antigo Testamento, os
participantes da aliança do Antigo Testamento, como também da Nova Aliança no Novo Testamento, eles sustentam o culto, né? Então, se vocês forem estudar o Antigo Testamento como o Novo Testamento, vocês vão ver isso, que a igreja, os que faziam parte da aliança no Antigo Testamento, eles sustentavam o culto. Assim também, na Nova Aliança, a igreja, na Nova Aliança, sustenta o culto. E aí eu quero dar uma palavra, meus irmãos, sobre essa forma que deve ser feito, né? A questão dos dízimos. O que dizer dos dízimos? Eu separei aqui 6 pontos. Eu não vou agora ler os textos, porque nós não temos tempo, mas depois eu posso dar para os irmãos os textos que apoiam essas 6 verdades aqui que eu vou falar para vocês sobre a questão do dízimo. Tá? Mas primeiro, no Antigo Testamento, o dízimo era imposto pela lei, ou seja, tinha a nação de Israel e havia uma lei, era uma obrigação, era como uma lei mesmo que você não podia escolher se daria ou não. Era uma obrigação, a dádiva do dízimo, que é o 10% do que as pessoas, né, ganham. Então, no Antigo Testamento era imposição, porque no Antigo Testamento nem todos eram cristãos de verdade, ou melhor dizendo, nem todos tinham fé verdadeira na palavra do Senhor, esperavam realmente o Messias, eram regenerados. A voluntariedade é uma questão dos regenerados. Aqueles que não são regenerados não querem seguir a Deus. Então, havia na antiga aliança, a coisa era muito assim, irmãos, imposta por lei externa, porque não havia uma promessa de regeneração para todas as pessoas que faziam parte daquela aliança antiga. Não havia. Nem todos eram crentes realmente ali. Então, era uma imposição. Segundo, era um culto. E qual era o destino desses dízimos, irmãos? Eram destinados à manutenção do culto. Então, todo aquele trabalho do culto, os levitas, os sacerdotes, eles eram sustentados por essas contribuições e também eles eram destinados aos pobres. Então o dízimo sempre teve esses 2 lados, o sustento do culto e a suprimento da necessidade dos pobres, porque sempre existirão os pobres, sempre existirão aqueles que necessitam. Segunda verdade é essa. Terceira verdade os dízimos, irmãos, o uso dos dízimos, a prática de dizimar, isso vem antes da lei de Moisés. Isso vem, na verdade, já aparece ali com Jacó, quando ele ora a Deus, ele promete dar o dízimo de tudo que ele tiver, mostrando que isso era um princípio bem conhecido já, irmãos, de todas as pessoas, já desde os tempos antigos. Isso vem, então, com Jacó e com os patriarcas. Quarta verdade, o Novo Testamento, ele não é contra o dízimo. O dízimo é citado no livro de Hebreus, o dízimo é citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando que a igreja primitiva, desde aqueles primórdios ali, ela não era contrária ao dízimo. E o dízimo era como uma compreensão ali, era algo, vamos dizer assim, que era costumeiro e normal entre aquelas pessoas, a prática do dízimo, né? Mas em quinto lugar, irmãos, essa é uma quinta verdade, na Nova Aliança, na verdade, se você for ler o livro de Atos, as pessoas, o que elas fazem? Voluntariamente, porque agora na Nova Aliança, qual a diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança? Porque na Antiga Aliança nem todos eram eleitos mesmo e tinham o Espírito Santo e tinha essa voluntariedade, então era obrigado a dar. Mas na Nova Aliança não tem uma lei assim, de imposição. Aí entra a voluntariedade. É a vontade de Deus, mas não é uma lei civil mais. Ali é voluntário. E a voluntariedade aparece no Novo Testamento, muito mais gloriosa no Antigo e no Novo Testamento, porque ali todos têm o Espírito Santo, de maneira que as pessoas, na verdade, voluntariamente davam muito mais que o dízimo. Então, se você for observar no Novo Testamento, há exemplos de as pessoas dando mais, de vendendo às vezes as suas propriedades. Isso não é uma regra, meus irmãos, isso não é um mandamento que tem que dar mais que o dízimo, tem que vender a sua propriedade, mas isso mostra a questão da voluntariedade, que no Novo Testamento vai aparecer muito mais forte. Então, esse desejo de ajudar, como Paulo vai dizer em Corinto, de dar com alegria, muito mais forte do que no Antigo Testamento. Então, e a sexta e última verdade que nós queremos concluir aqui.
O que então podemos dizer do dízimo? Que o dízimo permanece como um princípio de voluntariedade, né? No Antigo Testamento, as pessoas eram obrigadas a dar o dízimo. No Novo Testamento, não tem essa lei civil obrigando, mas eles davam muito mais, mostrando então que o dízimo ele permanece como um princípio, digamos assim, de mínimo que nós devemos dar. Por isso, aqui na nossa igreja, meus irmãos, nós acreditamos no dízimo e nós estabelecemos esta maneira, tem sido assim, do sustento da igreja, né? Então, eu quero colocar essas verdades aqui, coloquei de maneira muito breve, muito rápida, mas vocês que estão entrando na igreja, eu quero que vocês compreendam bem isso, né? E que isso realmente tem que ser feito dentro de um desejo de ajudar, não como uma regra imposta por quem quer que seja, mas como desejo de contribuir para o reino de Deus e para o sustento da igreja, né? A igreja do Novo Testamento, quero concluir essa parte dizendo isso aqui, a igreja do Novo Testamento, e no caso a nossa igreja local, como todas as igrejas, ela continua com a necessidade do sustento do ministério, do culto. Por exemplo, aqui nós temos muitas necessidades, cidade bem prática mesmo aqui diante dos nossos olhos, né? Então tem ar-condicionado, luz, manutenção dessa casa, e várias despesas que se tem aqui para se manter o local de culto, e o sustento também do pastor, o sustento do ministério pastoral, que sempre deverá ter, e tem também aqui e ali a necessidade quanto aos pobres, ou aqueles que precisam, num dado momento, de uma ajuda da igreja. Então, irmãos, esse princípio do amor permanece, certo? Então, eu queria colocar isso para os meus irmãos, que nós assim ensinamos e acreditamos que o dízimo continua sendo válido nesse sentido da voluntariedade, do amor, do desejo de servir a igreja de Cristo, nas suas necessidades materiais, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição dos irmãos e a gente vai conversando sobre esse assunto. Mas vamos passar adiante. Vamos olhar agora para o 11º parágrafo, que diz assim: apesar de ser incumbência dos bispos ou pastores das igrejas serem diligentes em pregar a palavra em virtude do seu ofício, contudo, o trabalho de pregar a palavra não é tão exclusivamente limitado a eles, mas àqueles outros também dotados e capacitados pelo Espírito Santo para isso, e aprovados e chamados pela igreja, podem e devem realizar. Um ponto que eu preciso colocar aqui, irmãos, é que é uma coisa moderna que se pergunta hoje, é que se pode ter pastoras, né? É uma questão que aqui e ali você encontra pessoas perguntando. Nós dizemos, irmãos, biblicamente que não. Por quê? Porque esse é um ofício, sobejamente nas Escrituras, que é dado aos homens da igreja de pregar a palavra, de ministrar a palavra, e porque foi dado também pelo Senhor que a igreja tenha liderança masculina. Essa liderança masculina não quer dizer, meus irmãos, que as mulheres sejam menos. Quando a Bíblia fala em liderança masculina, a Bíblia está falando dos papéis em que se deve exercer na família, na igreja também, em que existem, irmãos, então, aqueles trabalhos específicos e ofícios, e que as mulheres têm um papel importantíssimo na Bíblia, de auxiliadoras idôneas desde a criação. Então, essa liderança masculina, que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, é uma liderança sacrificial, é um serviço, é um cuidado, deve ser exercida pelos homens, e as mulheres têm um papel importantíssimo de auxiliarem nesse trabalho de várias e várias formas na igreja de Cristo Jesus. Mas o ofício pastoral deve ser dado aos homens, certo? Então essa é a nossa posição, essa é uma coisa que a gente tem que explicar hoje, porque é uma questão moderna, né? Até saiu um livro recente ali, tratando dessa questão, indo contra, né, essa visão confessional e bíblica. Então isso traz demandas para a gente responder a isso, por isso que nós estamos colocando isso aqui também agora. Então, irmãos, porém, só os pastores podem pregar? Não. Outros irmãos que tiverem também dons, conhecimento, podem, né, pregar a palavra em certas ocasiões. Vamos ver aqui Atos capítulo 11, versículo 19 ao 21. Atos capítulo 11, versículo 19 ao
21. Teve a perseguição, né? Teve perseguição, depois a igreja foi se espalhando. Diz aqui no versículo 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu, eu estou lendo Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja, que não somente aqueles que tinham ofício propriamente pastoral ou apostólico, eles iam anunciando e proclamando o Evangelho. Então, irmãos, não é proibido, por exemplo, um irmão que tenha dom, talento, tem que ser necessariamente um pastor, né? Ser consagrado ao ministério da palavra, mas acontece e pode exercer esse serviço na igreja, de acordo com a necessidade também. 12º parágrafo, irmãos. Estamos caminhando, vamos lá. Como todos os crentes são obrigados a unirem-se às igrejas locais, quando e onde eles tiverem oportunidade de assim fazê-lo, então todos os que são admitidos aos privilégios de uma igreja também estão sob disciplina e governo dela, de acordo com a regra de Cristo. Então, os crentes são obrigados a unirem-se às igrejas locais. Isso é uma obrigação. Essa obrigação não quer dizer assim, né? Contra a vontade. Você lembra que nós lemos? Eles querem. Mas é uma obrigação no sentido que é a vontade do Senhor. Uma pessoa não pode dizer assim, eu vou ser crente, cristão, lá na minha casa, eu não quero saber de oficialmente me unir a uma igreja local, eu acho isso restritivo, eu não quero saber disso. Isso é desobediência. Porque não existe cristianismo neotestamentário. Pode ler Atos dos Apóstolos, eles iam formando igrejas. As cartas foram escritas ou a igrejas ou a pastores. As cartas do Apocalipse foram escritas às igrejas. Então, as igrejas é a ordenança do Senhor que que nós nos unamos a uma igreja. E quando tiver oportunidade de assim fazer. Qual é a única situação que não se pode unir? É quando existe uma impossibilidade mesmo. A pessoa está muito doente. Às vezes nós temos irmãos idosos. Agora mesmo nós estamos com uma irmãzinha idosinha, mais idosinha da igreja, não está podendo vir, né? Tem outro irmão que a gente vai começar a visitar também, que bem idosinho também, que não está podendo vir. Então, essas pessoas, elas estão impossibilitadas, irmãos. Mas aqueles que podem, devem se congregar, estão obrigados. Então, conclusão disso. Todos os que são admitidos aos privilégios de uma igreja também estão sob a disciplina e governo dela de acordo com as regras de Cristo. Eles se submetem ao governo da igreja, ao cuidado da igreja. Irmãos, isso é um privilégio. Andar sozinho pode até parecer assim, não quero que ninguém... Nós estamos num tempo muito individualista, né? Não gosto que ninguém se intrometa na minha vida, as pessoas dizem. Mas isso não é cristão. Não tem como você andar sozinho. Todo tempo, você deve obediência. Você deve obediência às autoridades. Você deve obediência aos seus pais, se você tem os seus pais vivendo na casa dos seus pais. Você deve obediência também na igreja, aos pastores e aos irmãos. Você deve. Isso é uma bênção, porque andar sozinho não é bom, né? Nós temos que ter a companhia dos nossos irmãos, o apoio de nossos irmãos. Vamos ver aqui, irmãos, 2 Tessalonicenses 3:6. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, 2 Tessalonicenses 3:6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição
de nós recebeu. 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. 15. Todavia não tenhais como inimigos, mas admoestai-o como irmão. Então, às vezes, tem que dar um freio na pessoa, uma disciplina, né? Paulo está ensinando aqui. Mas isso é para o bem dele. Não tratá-lo, não que ele não seja irmão, não desconsiderá-lo, mas discipliná-lo. Isso é bom, irmãos. Se você estiver indo para um caminho mau, não tiver ninguém que lhe dê um alerta, isso não é mal para você? Isso é terrível. Bom amigo é aquele que diz coisas duras para nós quando é preciso. Duras em que sentido? Não é ser grosseiro. E às vezes as pessoas confundem grosseria com dizer a verdade, né? Não precisa ser grosseiro. A verdade às vezes dói. Então a igreja, o pastor, um irmão mais velho, um irmão mais maduro na fé, eles podem chegar e nos exortar. Isso é bom para nós. Podem nos disciplinar. Isso é bom para nós. 13, irmãos. Vamos lá. Nenhum dos membros da igreja que tenha sido ofendido, após realizar o seu dever requerido em relação à pessoa que o ofendeu, deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias da igreja ou da administração de qualquer das ordenanças por causa da ofensa recebida de qualquer dos seus membros companheiros. Não deve esperar, mas deve esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Você lembra de Mateus, os processos lá, que Mateus 18? Se o irmão te ofendeu, vai a ele. Se ele não te ouvir, vai, chama mais duas. Se não ouvir, leva à igreja. Lembra disso? É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Eu vou ler mais um texto aqui, que está em Efésios 4:2. Vamos lá? Efésios 4:2. Que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E nós não somos fáceis, né? Vocês conhecem pessoas difíceis? Conhecem? Pois deixa eu dizer uma coisa. A primeira pessoa difícil que você conhece, que eu conheço também, somos nós mesmos. Certo? Nós não somos fáceis. Ninguém é fácil. Você pode ter certeza que você é chato para alguém. Tá? Pensa que você... todo mundo me ama, eu sou uma maravilha. Né? Não, você é difícil, eu sou difícil. Mas, irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Humildade, mansidão, longanimidade, suportar um ao outro em amor. Se nós não fizermos isso, irmão, nós vamos brigar. E a briga é por causa do nosso orgulho. Nós não queremos admitir que aquela pessoa de alguma maneira nos atrapalhe. Nós não aceitamos isso. Aquela história, não leva o desaforo para casa. Eu não aceito isso. É o orgulho. O provérbio diz que é por causa do orgulho que nós vamos brigar. Mas nós temos que ter humildade. O orgulho não é de Cristo. Então, na convivência, pode ser a melhor igreja, pode ser a igreja mais pura. Lembra que de lá no parágrafo, as mais puras estão sujeitas ao erro. Aqui também entre nós. Aqui nós somos difíceis, todos nós. Eu tenho um amigo meu que às vezes eu cito, né? Que ele perguntaram para ele assim: quantos membros tem sua igreja? É uma igreja pequena? Aí ele falou assim: quantos membros tem sua igreja? Perguntaram para ele. Ele disse assim: lá nós temos 20 problemas. Né? Todo mundo. E é isso, irmãos. Nós estamos sendo santificados. Então, tenha paciência com seus irmãos. Ore por eles, perdoe eles, releve, né? Coisas, sabe? Você pode orar. Aí aqui e ali você pode. Dê o exemplo, se você acha uma coisa errada, ore por ele e dê o exemplo. Suporte os erros dele, dê o exemplo de uma atitude diferente. E com amor, você pode aconselhar o irmão. Você pode aconselhar o irmão. Tem esse primeiro conselho. Agora, quando a coisa é grave, que é aquilo que eu falei, às vezes tem essas dificuldades normais da vida e tudo,
Mas quando a coisa é grave, irmãos, aí você tem que seguir Mateus 18. E aí leva adiante o processo. Se o processo chegar na igreja, espera em Jesus. É isso que a confissão está dizendo. Olha só, vou ler aqui para vocês. Nenhum membro da igreja que tenha sido ofendido após realizar o seu dever. Qual é o seu dever? Você levar o processo adiante. Chegou na igreja, então teve que chegar, nem sempre precisa chegar, mas chegou na igreja, deixa que a igreja vai resolver. A pessoa que o ofendeu, não perturbar, vou ler de novo. Nenhum dos membros da igreja que tenha sido ofendido após realizar o seu dever requerido em relação à pessoa que o ofendeu, deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias da igreja ou da administração de qualquer das ordenanças, por causa da ofensa recebida de qualquer de seus membros companheiros. Então, por exemplo, o irmão me ofendeu. Aí, da igreja ainda não resolveu. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber dessa igreja, não vou mais nessa igreja. Vou para outra igreja. Muita gente faz isso. Né? Está errado. Está errado se for por causa deste motivo. Claro que se a igreja está se desviando, aí é outra história, né? Mas estou falando aqui, irmão, nós estamos falando aqui de igrejas fiéis. De igrejas fiéis. Nós devemos ter muito cuidado para não criar divisão. É isso que Paulo diz. Versículo 3, olha, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Seja pacificador. Seja pacificador. Releve, aguente, suporte as coisas assim, mesmo que sejam graves. E espere em Jesus, porque a confissão ela diz assim, vamos ver aqui. Abster-se das assembleias da igreja, tá? Por causa da ofensa recebida. Mas o que deve fazer? Continuar a confissão. Mas deve esperar em Cristo. E deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Irmão. Deixa. Jesus não é a cabeça da igreja? Então vamos confiar nele, vamos esperar nele. E dentro de você tem uma coisa também, existe o perdão objetivo e subjetivo. Tá? Quando a pessoa te ofender, você já deve subjetivamente, ou seja, internamente, perdoar. Perdoe, suporte. Humildade, mansidão, suportar uns aos outros em amor. Isso de respeito, perdoar as fraquezas do próximo. Assim como eu também quero ser perdoado, né? Eu quero que a pessoa tenha paciência comigo. O fulano não tem paciência comigo, mas eu não quero paciência comigo, então eu também devo perdoar o próximo. Então é algo subjetivo. Objetivo nem sempre é possível. O que é objetivo? É que a pessoa venha pedir perdão. Nem sempre a pessoa vai pedir perdão, nem sempre. Mas dentro de mim, eu já tenho que pedir perdão, eu já tenho que perdoar. E se eu ofendi, aí é da minha parte, né? Eu pedir perdão, eu reconhecer. Esse é o caminho cristão, irmãos. O caminho cristão não é o caminho assim de guardar mágoa, ódio, e aí criar uma confusão na igreja por causa de uma coisa, como diz, às vezes pequena, desnecessária. Cria uma confusão, uma divisão na igreja, como muitas vezes acontece. Isso é triste demais, e acontece nas igrejas, não é verdade? Mas isso é por falta desta humildade, desta longanimidade, deste amor, desse perdão. E espere em Jesus. Jesus vai cuidar do caso. Né? E aí já passou para a igreja, agora siga a sua vida. Ore e espere no Senhor. Perdoe dentro de você aquela pessoa e deixe que a igreja leve adiante. Tá bom? 14º parágrafo, irmão, vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar de cada ponto, né? Estou só passando por cima, assim, bem rápido. Cada igreja e todos os seus membros devem orar continuamente pelo bem e prosperidade de todas as igrejas de Cristo. Em todos os lugares, todos devem, em todas as ocasiões, promover isso, exercendo as suas posições e chamados no exercício de seus dons e graças. Deste modo, as igrejas, quando pela providência de Deus são estabelecidas próximas umas das outras, devem aproveitar as oportunidades e benefício disso, mantendo comunhão entre si para a sua paz, crescimento e amor e edificação mútua. Então, irmãos, a igreja nossa não é a igreja total de Cristo, né? Não é. Mesmo as igrejas grandes, muitos membros, elas são só uma parcela mínima da igreja universal. Então, nós devemos orar
pela prosperidade de todas as igrejas, continuamente pelo bem e prosperidade de todas as igrejas de Cristo no mundo. Você deve orar pelos seus irmãos, pelas igrejas, por toda a terra, principalmente os perseguidos. Aqui nas orações de terça-feira, a gente sempre faz essa oração pelos perseguidos, pelas igrejas que estão nas guerras, no domingo também, né? Porque esta é uma oração que devemos fazer pela prosperidade das igrejas, pelo crescimento, para que o Senhor... Amanhã nós vamos falar, na oração, João 17, temos falado muito sobre a oração, orar pela igreja, orar pelos irmãos. Amanhã vamos falar sobre isso também. E ele continua dizendo aqui, em todas as ocasiões, promover isso, exercendo as suas posições e chamados no exercício de seus dons e graças. Então, onde você estiver, promova a igreja, ore pela igreja, seja um representante da igreja, né? Testemunhe de Cristo, seja sal e luz da terra, usando seus dons e graças onde você estiver, no papel que você exercer. Cada um de vocês tem um lugar, uma posição, um papel, familiar, fora da família. Então, exerça de acordo com seus dons esse papel. E deste modo, as igrejas, quando elas estão próximas, assim que encerra essa parte, pela providência divina, elas devem se apoiar, elas devem ter comunhão para a sua paz, o crescimento e amor e edificação mútua, fortalecendo uns aos outros. Vamos ler aqui nesse momento só a terceira carta de João, a cartinha, né, João, a terceira cartinha de João, versículo 8 ao 10. Terceira carta de João, verso 8 ao 10, e diz assim: portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei às memórias as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Isso aqui estava fazendo o oposto, né? Estava prejudicando a igreja. Mas aqui João diz, devemos cooperar com aqueles, versículo 7, pelo seu nome, em nome de Jesus, saíram, nada tomando os gentios. Então, os missionários, devemos apoiar a igreja, devemos investir em missões, ajudar, né? Igrejas, podemos mandar ofertas para igrejas lá longe, ou, vamos dizer assim, as missões estão sendo feitas pelas outras igrejas, assim por diante, irmãos, apoiar a igreja de Cristo Jesus. E, finalmente, o 15º parágrafo desse capítulo, eu quero ainda tratar da comunhão, bora ver se dá, né? Em caso de dificuldade ou divergência, seja em um ponto doutrinário ou administração, se as igrejas em geral são afetadas, ou qualquer uma igreja em sua paz, união, edificação, ou algum membro ou membro de qualquer igreja são injuriados em e por procedimento de disciplina que não está em conformidade com a verdade e a ordem, é de acordo com a mente de Cristo que muitas igrejas que mantêm comunhão entre si por meio de seus representantes reúnam-se para considerar e deem o seu parecer em ou sobre a questão de diferença a ser comunicada a todas as igrejas envolvidas. No entanto, esses representantes reunidos em assembleias não são investidos de qualquer poder eclesiástico propriamente dito ou de qualquer jurisdição sobre as próprias igrejas para exercer quaisquer disciplinas sobre quaisquer igrejas ou pessoas ou impor a sua determinação sobre igrejas oficiais. Aqui está tratando de algum problema sério numa igreja local ou envolvendo igrejas. Por exemplo, alguém sente que foi disciplinado injustamente, ou tem um problema de uma divisão na igreja, tem uma confusão numa igreja local. Isso é uma vergonha já, né? Mas acontece. As outras igrejas podem se reunir, que tem comunhão com aquela, pode se reunir, representantes, e analisar aquele caso e dar um parecer. Porém, é só isso, é um parecer. Porque uma igreja local não tem autoridade sobre outra igreja local. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, as igrejas obedientes a Cristo, de acordo com a mente de Cristo,
deve analisar aquele caso e dar um parecer de acordo com Cristo. Mas Cristo é o cabeça daquela igreja, não um homem de outra igreja, entendeu? Por isso, que é isso que eles podem fazer. Aquele parecer não é uma ordem, não é uma determinação. Então, isso aqui segue de forma coerente aquele parágrafo anterior que diz que só Jesus é o cabeça da igreja local. Tá certo? Aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas e aí a igreja que está errada? Não ouve as outras que estão certas, né? Meu irmão, Cristo vai cuidar daquela igreja. Ele não é o cabeça dela? Então, ele vai cuidar. Então, nós devemos confiar no Senhor. Ou ele restaura a igreja, ou aquela igreja vai apostatar. Mas, enfim, aquilo pertence ao Senhor. Não nós tentarmos fazer o que só o Senhor pode fazer. Vamos encerrar, então, esse parágrafo. Eu quero começar da comunhão. O tempo está ali, nós quase acabamos, mas vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne de Deus. E assim por diante, quer dizer que eu não tenho obrigação de seguir quem quer que seja. A minha obrigação é seguir a palavra, a verdade de Deus. Né? É o princípio, irmão, de que esse versículo se aplica a esse caso, porque o cabeça da igreja é Jesus, e não uma autoridade, um homem que dirige várias igrejas. Você sabe que tem muitas igrejas que tem esse sistema, né? Não quer dizer que lá não tem igrejas fiéis, que tem esse sistema diferente do que nós defendemos e que cremos que seja de acordo com a Escritura. Não, tem igreja fiéis, não é isso que nós estamos dizendo. Mas é um sistema problemático. Quando alguém tem poder sobre uma igreja local que não pertence àquela igreja local. Isso é um sistema muito problemático. E não é bíblico. Não tem, de fato, apoio nas Escrituras. Tá bom? Vamos falar, irmãos, da comunhão, até onde eu puder, tá? Sobre a comunhão dos santos. A confissão, ela diz assim, no capítulo, então, 27. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé, e embora isso não os torne uma só pessoa com Ele, tem comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Estando unidos uns aos outros em amor, tem associação entre seus dons e graças, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados de uma forma ordenada, assim como contribui para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto no exterior. Em poucas palavras, o que está dizendo é o seguinte aqui: todos nós, em primeiro lugar, estamos unidos a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso cabeça. E essa união acontece pelo Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você está ligado a Ele pelo seu Espírito. Você confia nele. Então, pela fé e pela obra do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, você está ligado a esse Cristo. Ele é o seu representante. E aquilo que aconteceu com Ele se relaciona a você. Ele sofreu as graças, os sofrimentos, a morte, a ressurreição e a glória são suas, porque Ele é o seu cabeça, o seu representante. Então você está unido a Ele nisso. E também está unido aos seus irmãos que estão unidos a Jesus. Então veja só que coisa. Eu estou unido a Jesus, você está unido a Jesus. Então em Jesus nós estamos unidos uns aos outros. Nós somos um corpo, uma igreja. Aquele símbolo que Paulo dá, nós citamos aqui já várias vezes essa ilustração, que Cristo é o cabeça, é só você pensar no seu próprio corpo. A sua cabeça dirige todo o seu corpo, né? E então, a minha mão está unida à minha outra mão porque ela é dirigida pela mesma cabeça. Tem uma unidade. Então, a nossa unidade é em Jesus, que é o nosso cabeça. Ele nos une a todos nós. Assim, nós somos obrigados ao cumprimento de deveres públicos e privados de forma ordenada, dessa forma. Essa união traz comunhão.
que é a comunhão? A comunhão vem da união. Se eu estou unido aos meus irmãos em Cristo, eu comungo com eles das suas graças. Então eu sirvo a eles naquilo que Deus tem me dado em Cristo e eles me servem. É a comunhão, é o compartilhar. Então isso que é a igreja. A igreja, então, é uma comunhão de santos que se auxiliam, que se apoiam em seus deveres, diz aqui, públicos e privados, de forma ordenada, contribuindo para o bem mútuo, no homem interior e no exterior. Interior é a parte espiritual, exterior é o físico. Então, eu ajudo meus irmãos espiritualmente, orando por eles, dando bons conselhos, né? Fortalecendo na fé, animando. E eu ajudo também fisicamente, quando eles estão doentes, eu visito, estão tristes, eu dou apoio, eles estão precisando de remédio, eu compro remédio. Enfim, são várias maneiras de apoiá-los fisicamente no homem exterior. Eu vou ler só um versículo aqui, irmãos. Gálatas 6:10. Vamos lá? Gálatas 6:10. Vai dar para a gente concluir aqui, porque como eu disse para vocês, né, eu estou só falando rapidamente a cada verdade, a cada parágrafo. Né? Gálatas 6:10. Assim a palavra do Senhor. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, nós temos uma responsabilidade com eles. Concluindo hoje, irmãos, vai dar para a gente concluir. O segundo parágrafo, que diz assim, esse capítulo tem só 2 parágrafos. Os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação e comunhão no culto a Deus e a realização de outros serviços espirituais que tendem à sua mútua edificação, como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais de acordo com as suas diversas capacidades e necessidades, em conformidade com a norma do Evangelho. Embora essa comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar e das igrejas, ainda assim, conforme Deus ofereceu oportunidade, deve ser estendida a toda a família da fé e a todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem inflige o direito ou a propriedade de cada homem, que cada homem tem, com respeito aos seus bens e possessões. É bem interessante esse parágrafo, né, que diz assim: eu, como um santo em Cristo Jesus, separado, regenerado, por meio da profissão de fé, eu sou obrigado a manter santa associação e comunhão no culto a Deus. Irmãos, nós somos obrigados a vir para o culto. Entendeu? Agora, é aquela história. Obrigação quer dizer o quê? Que eu não quero ir, mas eu tenho que ir. É isso? Não. Mas é o quê? Eu quero. Mas assim, a comunhão diz respeito primordial, primeiramente ao culto. Então, nós cultuamos ao Senhor. Então, nós devemos estar juntos cultuando ao Senhor. A sua presença no culto é muito importante. Quando você está presente, você está apoiando o culto, você está se unindo para cantar junto, para orar junto, para ouvir a palavra junto. Entendeu? Então, é a comunhão já no culto. Mas não é só no culto. O que é também? Em outros serviços espirituais que tendem a mútua edificação. Então, tudo que tende a edificação, por exemplo, vamos ter uma pessoa doente. Vamos visitá-la? Isso que é comunhão. Tem um irmão que está afastado da igreja, nunca mais veio. Vamos orar por ele, primeira coisa, né? Comunhão. Vamos escrever para ele uma mensagem, o que é isso? Comunhão. Entendeu? Vamos apoiá-lo, vamos ajudá-lo. Tem uma pessoa que está passando uma dificuldade, o que for, vamos apoiá-lo. Em conformidade com as normas do Evangelho. Como também o alívio de uns aos outros em coisas materiais. Isso envolve o espiritual, mas envolve também o material. Então, a pessoa está precisando de alguma coisa. Vamos ajudá-la. É claro que isso é de acordo com as capacidades e necessidades de cada irmão, né? Mas, eu ouvi uma vez um pastor dizendo assim: todo mundo tem o seu pobre. Qual é o pobre? Aquele que é mais pobre que eu. Né?
Então, eu sou pobre, eu acho que vocês também são pobres, né? Todo mundo é pobre, mas tem aqueles que num dado momento é mais pobre que nós. Num dado momento pode falar mais rico que nós, né? Mas ele é nosso irmão, vamos ajudá-lo, vamos apoiá-lo, vamos, dentro das nossas necessidades, vamos juntar força, vamos apoiar essa pessoa. Então, irmãos, esse tipo de apoio, de comunhão, em conformidade com o nome do Evangelho. Embora essa comunhão deve ser exercida primeiro no âmbito familiar, então faça bem para a sua família em primeiro lugar, cuide da sua família, né? Mas isso deve ser feito também na igreja, no ambiente familiar, eclesiástico da igreja, mas isso pode expandir-se, ou seja, para a igreja em todo lugar, para a família da fé, todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Eu posso ajudar irmãos, por exemplo, vocês lembram quando faltou oxigênio lá em Manaus? Vocês lembram? Né? Na pandemia, foi uma tragédia lá. E aí teve a igreja de um pastor famoso, que é o Luiz Saião, que ele estava lá, a igreja deles colocou uma conta e ele estava ajudando as pessoas. Ajudaram crentes e não crentes, evidentemente. Né? Isso aí não vamos escolher, né? Evidentemente, mas está apoiando as pessoas de outro lugar. Então, meus irmãos, isso, porém, não significa essa comunhão. A confissão encerra dizendo isso, essa parte aqui, que isso não significa que a sua casa, seu carro, a sua propriedade não é mais sua, é da igreja agora. Não significa isso. Existe o direito à propriedade. Então, a comunhão não significa que agora a comunhão no sentido de que nós não temos mais tudo agora da igreja. Não. É comunhão no sentido de que eu estou unido a Cristo, no sentido espiritual, no sentido voluntário de ajudar os irmãos, mas não no sentido em que a igreja tem direito sobre as posses das pessoas. Por isso que aí vai a voluntariedade. Vai o quê? Que a igreja não pode de maneira nenhuma ou obrigar as pessoas a fazerem doações ou manipular psicologicamente as pessoas para fazerem doações. Aquelas pessoas têm que fazer isso de livre vontade e vão querer fazer isso, já que elas amam Jesus. Né? Mas as propriedades, elas são preservadas. Tá certo, meus irmãos? Vamos ler aqui pelo menos um versículo para a gente encerrar. E eu só quero dar uma última palavra sobre um ponto aqui importante da nossa igreja para vocês entenderem. Atos 5:4. Eu vou ficar por aqui hoje e aí eu vou dar só mais uma palavra para a gente encerrar. Atos 5:4. Diz assim: guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque foi um caso terrível de disciplina de Ananias e Safira, que eles mentiram, eles queriam dizer que eram liberais, que eram generosos, como, por exemplo, Barnabé. Eles quiseram aparecer. Aí eles foram lá e disseram: olha, nós estamos trazendo aqui tudo. Mentira, nada. E aí Pedro diz: vocês não precisam, vocês não são obrigados a doar a propriedade de vocês para a igreja, entendeu? A igreja não é dona das propriedades das pessoas. As pessoas mantêm. O que mostra aqui esse princípio? As pessoas mantêm o direito às suas propriedades, aos seus bens, mas elas ajudam voluntariamente, irmãos, voluntariamente. O pastor muito querido meu, já falecido, ele dizia assim: pressupõe-se que os nascidos de novo vão ser generosos, sem que seja preciso obrigá-los, né? Sem que seja preciso forçar as pessoas. Mas eles vão querer ajudar, eles vão querer apoiar, eles vão querer ter comunhão, comungar espiritualmente e materialmente para ajudar os seus irmãos da Igreja de Cristo. Eu queria, irmãos, dar uma última palavra aqui que tem a ver com essa questão da comunhão, para vocês entenderem por que nós fazemos como nós fazemos aqui na igreja, né? A questão do gasofilácio, até nem falei, mas eu já falei em outro momento, exatamente por causa da voluntariedade, né?
E existem outros meios hoje em dia, né, pela internet, de doar para a igreja, ajudar a igreja e tudo. Isso aqui eu já expliquei, mas eu queria tratar de uma questão aqui. Por que na nossa igreja nós não temos feito isso e não pretendemos fazer em ter grupos na igreja específicos para idade, para sexo, por exemplo, grupo de homens, grupo de mulheres, culto de jovens, culto disso, culto daquilo. Por que nós não temos isso aqui? Né? Então, nem temos procurado fazer essas coisas aqui. Eu quero explicar para os irmãos. Eu sei que isso é muito comum nas igrejas de hoje, mesmo nas igrejas históricas, mas por que nós não fazemos isso aqui? Pelo princípio, nós nos unimos a outras igrejas que entendem assim. Pelo princípio regulador do culto. Que é o princípio regulador? Que você só deve fazer o que está prescrito nas Sagradas Escrituras. Não existe essa divisão na igreja. Todo culto, tanto na igreja do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é uma igreja de toda a igreja. É um culto, perdão, de toda a igreja reunida. Inclusive crianças participam do culto. Né? Então, nós não fazemos isso aqui. Eu não estou tratando de quem faça. Tem muitos irmãos e até bons amigos meus que fazem isso, mas eu não estou tratando da igreja desses irmãos. Eu estou só explicando por que nós não fazemos isso aqui. Nós não fazemos isso aqui porque nós entendemos que isso não está de acordo, não tem base nas Escrituras Sagradas. Tá? E não tem base por um propósito. Quando você divide a igreja em grupos, em cultos de idade, vai dividindo as pessoas, você cria aquilo que nós podemos chamar de igreja dentro da igreja. Né? E você quebra exatamente essa comunhão. Você incentiva que as pessoas elas se unam, não primordialmente por causa de Jesus, mas primordialmente porque são mulheres, porque são homens, porque são jovens, porque são adolescentes, entendeu? Você tira o foco de Cristo e põe o foco em outras coisas que não são a base da nossa comunhão. Porque a base da nossa comunhão qual é? A unidade em Cristo. E com isso você quebra vai formando grupos na igreja, vai incentivando isso e quebra esse benefício de um para com o outro, por exemplo. Quanto um jovem pode aprender com uma pessoa mais velha, né? Se aproximando dele, e também vice-versa, o mais velho pode aprender com o jovem. Tantas coisas. Então, meus irmãos, por isso não fazemos isso aqui. Nós cremos que a Bíblia ela nos alerta quanto a isso. Ela não é a maneira bíblica. Você pode procurar nas Escrituras, não existem essas divisões. E por isso, eu, dentro da minha posição pastoral, tenho orientado a igreja a não termos isso aqui. A fazermos os cultos todo mundo junto. É claro que vai existir afinidades entre um irmão e o outro. Um vai ficar mais, vai ter amizade, vai se aprofundar a amizade às vezes mais com o irmão do que com o outro. Isso é normal, né? Mas isso é natural. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja pequena, e é mais fácil conhecer todo mundo e falar com todo mundo, mas se começar a crescer muito, vai ficar mais difícil, né? E aí vai ter, às vezes você vai conversar mais com um certo irmão do que com outro irmão. Isso é normal, isso é uma coisa. Mas agora, ir dividindo a igreja, um problema, por exemplo, o próprio Lutero teve que enfrentar na época dele. Então, a igreja dentro de igreja, né? Tentar fazer isso, não considero, irmãos, aqui como posição pastoral, não considero que isso seja nem bíblico e nem que dê resultados realmente benéficos. E me permite dizer também que muitas vezes há um certo elemento de pragmatismo nessas posições de dividir a igreja assim. E pragmatismo em que sentido? Em que você usa de certas técnicas para atrair um certo tipo de pessoa, para aquele tipo de culto específico, e não realmente o interesse por Jesus. Então, se uma pessoa ela vai para um culto, por exemplo, vai para um culto de jovens, mas não vai para a escola bíblica dominical, não vai para o culto público, porque ela está indo ali por causa dos jovens, né? E assim, só para dar um exemplo, e isso a igreja não deve incentivar essas coisas.
Então, existem muitos problemas nesse tipo de posicionamento, né? Então, por isso que eu quero explicar aqui para os irmãos, e sempre estou colocando essas coisas, vocês estão entrando na igreja, para nós explicarmos por que fazemos assim, e sempre aberto para conversar com vocês, tá bom? Alguma pergunta, irmão, de todo estudioso? Podemos orar? Vamos orando. Senhor, muito obrigado, porque nós ouvimos, Senhor, a sua palavra, podemos meditar em muitos assuntos importantes, vários assuntos aqui hoje, e oramos e pedimos que o Senhor Espírito Santo possa nos conduzir, nos orientar, para nós sermos, Senhor, uma igreja, nós aqui, e aproveitando que oramos aqui pelas igrejas de toda a terra, nossos colegas, amigos aqui da região, de várias partes nós oramos e nós pedimos que o Senhor opere de tal forma, Pai Celestial, que possa abençoar a sua igreja no mundo todo, fazer com que ela seja fortalecida, edificada, santificada, cresça, em toda parte seja coluna e baluarte da verdade. E especialmente aqui a nossa pequena igreja aqui, Senhor, no Tapajós, Tapaná. Abençoa-nos, seja o nosso pastor e nos fortaleça, Senhor Jesus, na comunhão cristã e no amor e no serviço uns pelos outros, em nome de Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, em Cristo.